Olá, boa noite. Como estamos? Mais uma noite de Evangelho, uma noite onde nós aqui do Recomeço, com muito carinho, adentrando, fazendo a palavra de Jesus, colocando o Evangelho de Jesus em todas as casas, em todos esses ambientes que se conectam conosco nesta noite, para que tudo possa, sair daquilo da forma como nós assim planejamos. É muito bom, estarmos juntos. Gostaria, como a gente, dar um abraço em cada um de vocês, aquilo que a gente costumamente faz, mas devido às circunstâncias, é bom lembrar que nós estamos aqui no número reduzido, estamos aqui em 5 pessoas, algumas que irão fazer a palestra. Hoje nós teremos a palestra com a Malu, nossa tarefeira, e as outras que estarão nos sustentando, para que tudo corra na sua devida. E assim, somente colocando, estamos hoje ao vivo, hoje é o dia 27 de abril de 2020, estamos aqui na Casa Recomeço, em Jordanópolis, para que todos possam entender e saber de onde estamos falando, nossa casa, e estamos muito contentes, inclusive, pois estamos alcançando de acordo com o Face, um número que nós jamais esperávamos, quase 400 pessoas esse momento está chegando, Então, para nós é uma alegria imensa, porque sabemos que algo de bom está sendo feito. Estamos, quando a coisa é boa, quando as mensagens são boas, quando as vibrações são boas, as vibrações da mesma forma, isso se divulga para outras pessoas, e a gente espera que tudo aquilo que nós estamos desejando a vocês, que a espiritualidade chegue. Mas, para que isso possa acontecer, tem que haver a receptividade, porque sem ela nada é possível, ainda mais assim, numa distância que nós nos encontramos, Então, é importante que nós nos conectamos com Jesus, que nós possamos estar num ambiente da melhor forma possível, em silêncio, para que a gente possa, estar harmonizado com a espiritualidade. E lembrando da importância, inclusive, de nós colocarmos aquela garrafinha de água do nosso lado, para que na hora que hoje, depois da palestra, nós formos fazer o passe coletivo, para que essas águas possam ser fluidificadas adequadamente, para que todos aqueles possam colocar a fé, colocar a coragem de estar recebendo as boas vibrações. Então, vamos lá, vamos começar o nosso momento, agradecendo a todos vocês por estarem aí nos assistindo. Estou vendo aqui que já temos um número bem alto já, inclusive, e que nós possamos chegar, como foi dito, nas casas de cada um de vocês. Então vamos nos preparar, Já são mais ou menos 8h05, 8h04. Então vamos acalmando, nos serenando, nos colocando numa posição tranquila, na cadeira, no sofá, aonde quer que nós estejamos. Mas o importante é nós estarmos conectados, o importante é nós estarmos todos juntos, fazendo uma corrente, tá certo? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, isso, todos nós, se possível com uma musiquinha bem suave no fundo, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos todos nós aqui reunidos esta noite, em vibrações, em pensamentos, para que tudo aquilo que aqui for dito possamos absorver e colocar em prática, para que possamos acreditar na fé, no amor
e naquilo que nós seguimos. Então, a oração que Jesus nos ensinou possa chegar e possa acolher a todos nós nesse instante. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E ainda assim, dentro desse sentimento, desta paz que nos encontramos, vamos vibrar por aqueles que não estão nesse instante ligados a nós, por aqueles que estão distantes, que não puderam nos estar junto conosco neste momento. Então, com os nossos pensamentos ligados ao Pai, a Jesus, e principalmente com os nossos irmãos de luz que nos auxiliam e nos ajudam nesse instante, vibrar por aqueles que se encontram nos hospitais, se encontram nas UTIs, nos recintos de recuperação, vibrar por aqueles companheiros, médicos, enfermeiros, que hoje dedicam-se com a própria vida em socorro daqueles que necessitam. Vibrarmos também pelos nossos idosos que se encontram nas casas de repouso, que a nossa vibração possa também chegar até eles em forma de amor, de paciência, de dedicação. Possamos vibrar pelos nossos pequeninos, nas creches, que eles possam também nesse instante receber o nosso amor, esta corrente que é uma corrente de energia boa, que afaga, que ajuda e que acalenta esses nossos pequeninos. Vibremos por aqueles que se encontram nas ruas, os andarilhos, que não têm sequer um lugar para descansar ou repousar. Que a nossa oração, que a nossa fé chegue também até eles e possam, de uma certa forma, deixá-los um pouco mais tranquilos. Vamos vibrar pelos nossos governantes, para que eles possam, da mesma forma, conduzir o nosso país de forma ordeira, para que nós possamos, todos nós, sermos os beneficiários desta união. Vibrarmos pelo planeta Terra, onde este momento aflige a todos, sem exceção, e que o nosso pensamento possa estar acima de tudo e de todos, de uma forma para que nós possamos olhar pelo planeta por dias melhores, pela saúde, pela cura. Tá certo? Então, diante das nossas súplicas, só temos a dizer obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, irmãos de luz, por estar neste instante acompanhando conosco as nossas súplicas e os nossos pedidos. E se nós tivermos também nesse instante alguém em especial que esteja necessitando da palavra, que esteja necessitando desta palestra que nós vamos fazer, que nós possamos direcionar os nossos pensamentos a essas pessoas, que possamos vibrar por elas, no decorrer da nossa noite. Temos certeza que muitos conseguirão receber o que estão precisando. Tá bom? Que assim seja, então, em nome de Jesus. E vamos dar continuidade agora. Nós vamos chamar a Luzia, Maria Luísa, que irá nos contemplar com a palestra desta noite, tá certo? E que Jesus te ilumine e te abençoe para que todos possam ouvir a tua palavra. Que assim seja. Boa noite a todos. Com muita alegria
que estou muito agradecida a essa casa pela oportunidade, né, que está me dando, agradecida aos nossos amigos espirituais por todo carinho, esforço, né, apoio que eles nos dão, incentivo. Nós hoje vamos falar do capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, o tema do perdão que pertence a esse capítulo. O perdão é ainda uma coisa, é uma tarefa ainda árdua e difícil para todos nós ainda. Como é difícil às vezes a gente parar e se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes se colocar no lugar do outro vai nos ajudar a entender, a amenizar aquele ato que fizeram contra nós, ou não só um ato, uma palavra, e a gente conseguir entender melhor e amenizar no nosso coração. O perdão não pode ser só da boca para fora. Muitas vezes a gente fala que perdoa, mas daqui a pouco, quando eu lembro do fato, quando eu lembro do ocorrido, voltam todos os sentimentos, voltam as mágoas. Então isso tem que vir lá de dentro, e para isso acontecer, tem que haver cada vez mais uma reflexão de nós para conosco mesmo. No capítulo 10, são passagens de Jesus que eu acho que explicam e reforçam isso, de que a gente tem que buscar em nós isso. O primeiro que eu pontuei é o que está no nosso Pai Nosso. Aquela frase: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é uma atitude passiva de só ser perdoado. Ali ele nos engaja e nos pede que perdoemos também. Tem que haver também a nossa ação, que eu acho que cada vez mais voltando para nós e entendendo as nossas dificuldades, a gente vai entender a dificuldade do outro. Então não é só ser perdoado. Eu acho que o Pai nos colocou, o Pai tem leis universais e a gente está sob essas leis. Eu acho que Ele nos perdoa o tempo todo. Ele não escolhe a quem ou que fato, mas Ele nos coloca sob uma lei de que isso tem que haver entre nós com o tempo, né? O perdão entre nós, o amor ao próximo, como a ti mesmo. Então, tudo nos refere a nós mesmos, a voltar para nós. Outra passagem, quando ele diz: reconcilia-te com os teus adversários. E nessa passagem ele diz para a gente, antes da morte chegar, a gente conseguir chegar até o nosso desafeto e nos entendermos com ele. Essa reconciliação acontecer antes, né, de nós partirmos. E isso me faz lembrar, né, nós que trabalhamos na casa espírita, e quantas vezes em reuniões de sofredores, de obsessores, a gente vê como a vingança por algo que aconteceu às vezes há muito tempo, como ela ainda está viva. São seres às vezes que não enxergam nada além da vingança, né? Da mágoa, do ódio que ficou. Isso perdura às vezes séculos. Como também a gente pode ver nas famílias. Eu, como psicóloga, às vezes eu paro e eu olho alguns casos, alguns relatos, e que você volta para isso, né? Porque são seres da mesma família e que às vezes os fatos que ocorrem ali nem justificam ódios tão grandes.
E são pais e filhos, irmãos, às vezes desenvolvendo um ódio que às vezes não se justifica aqui. E aí eu penso, às vezes são coisas que não foram resolvidas lá onde deveriam ter sido resolvidas. Tudo isso porque a gente não consegue perdoar, a gente não consegue se reconciliar. E cada vez mais eu tenho certeza de que o reconciliar e perdoar o outro é compreender a limitação do outro. E muitas vezes eu me colocar no lugar e tentar perceber que se fosse eu naquela situação, o que eu teria feito? Será que eu faria melhor? Ou às vezes até faria pior? Outro ponto, não julgueis para não ser julgados. Quando a gente não perdoa, a gente está julgando o outro. A gente está avaliando, analisando a atitude do outro. E em todas as atitudes, né, de não perdão, de não reconciliação, e de julgarmos, a gente está sempre olhando só o outro. Nesse momento eu só olho o outro, eu não olho o que eu poderia estar fazendo no lugar dele ou como ele está se sentindo. E todos esses pontos eu penso sempre nisso. O segredo, eu acho que de cada vez mais a gente com facilidade exercitar o perdão é olhar para si, é se colocar. Outro ponto, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mais uma vez, ele nos reporta a isso, a cada um ali, que atirasse a primeira pedra quem não tinha pecado. E cada um foi saindo devagarzinho, porque quando você olha para si, você vê que você tem, às vezes até pior ou mais do que aquele que você está julgando e acusando. Mais uma vez, a gente volta para isso, para o mesmo ponto. Devemos olhar para nós. Pedro uma vez perguntou a Jesus que uma pessoa, ele teve que perdoar uma pessoa e ele sabia que ia ter que perdoar de novo. E aí Jesus o que responde para ele? Perdoe 7 vezes? Não. 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer o quê? Infinitamente. Então, quando você pensa nisso, cada vez mais eu percebo que a gente tem que para a gente viver o perdão de verdade, a gente tem que se distanciar do outro. É meio estranho isso, porque eu tenho que perdoar o outro e me distanciar do outro. Sim, eu tenho que me aproximar de mim. Eu tenho que olhar para mim. Quanto mais eu olhar para mim e eu começar a perceber que tudo aquilo que ele tem, eu tenho também, e eu me propor a ir trabalhando essas coisas em mim, eu vou deixar o outro e eu vou conseguir entender a limitação dele. E aí sim eu vou conseguir perdoá-lo, deixá-lo com aquilo que é dele e cuidar daquilo que é meu. Muitas vezes eu tenho, né, na psicologia a gente fala, existe na teoria de Freud, mecanismos de defesa, né, que são o quê? A gente arruma 1000 defesas e máscaras para enxergar o que precisa enxergar. E um deles se chama projeção. Quando eu projeto algo em alguém, ou então quando alguma coisa em alguém me incomoda muito, para e analisa, porque você tem muito daquilo e você não quer ver em você, e você vê no outro. E aí ele às vezes, né, se age de uma forma que te magoa, mas você não vê assim. Você vê só vindo dele.
A partir do momento que te magoa, é também uma forma de olhar para si. Eu acho que o outro é muitas vezes uma forma de eu me perceber. Através do outro eu me percebo, através do que ele fala para mim, do como ele age comigo, do que ele faz ou não faz, eu tenho que perceber o que isso provocou em mim. E aí eu vou me perceber. E aí eu consigo deixar o outro seguir a vida dele e aproveitar isso para mim perceber, para mim melhorar. Quando Jesus estava na cruz, uma frase de puro amor, né? Ele disse: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Isso já está no capítulo 10, dentro do trecho que fala da indulgência, né? Ser indulgente é amar incondicionalmente, é você entender perfeitamente. E ele lá, naquele momento, ele sabia muito bem, aliás, ele conhecia profundamente o ser humano, e ele sabia muito bem que nós ali não sabíamos mesmo o que estávamos fazendo. Tinha muito, e ainda temos muito, né, a caminhar e buscar. E isso, de novo, eu volto. Quanto mais você cuidar de si, porque eu acho que o que o Pai maior quer e o que Jesus quer dizer com tudo isso é que a gente volte para as nossas dificuldades, trabalhe as nossas dificuldades, perceba aquilo que não está bem em mim, perceba que às vezes aquilo que te fizeram provocou e te fez olhar e te sentir coisas que estão no teu interior e que você não quer ver e que é difícil ver. É muito triste, muito doloroso às vezes a gente admitir algumas coisas em nós, mas enquanto não admitirmos, não vamos sair do lugar. Então, conforme a gente vai ficando mais tolerante, às vezes até com as nossas coisas primeiro, entendendo melhor ou procurando melhorar, sendo indulgente às vezes com a gente também, vai ser muito mais fácil com o outro, muito mais fácil, fica muito mais fácil com o outro. E tudo isso que eu estou falando engloba o perdão. Quando eu chegar a esse ponto, que eu acho que é o que a evolução espiritual espera com o nosso caminhar, que é o encontro consigo mesmo. E isso inclui não só as coisas boas como as ruins. Na psicologia a gente fala da sombra. A nossa sombra é composta por tudo aquilo que a gente não quer ver. E que às vezes está lá escondidinho, mas que às vezes o outro vem, faz uma coisa, fala uma coisa e vai lá e cutuca a nossa ferida. E a gente vira uma fera com ela, falando que ela é o culpado. Não, não é. Ela mexeu em algo em mim que me deixou assim. Então, para mim esse é o caminho. Na minha reflexão, na minha pequena reflexão, porque Jesus é um modelo, para mim ele é um modelo, é um exemplo, e acho que é aí que a gente tem que chegar, um ser que acontecesse o que acontecesse, fizessem o que fizessem, ele estava sempre tranquilo, sereno, ele entendia a limitação nossa. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala um pouco do perdão. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana.
Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Estamos todos no mesmo caminho, estamos todos trilhando o mesmo caminho evolutivo. Falando de perdão, até agora eu falei do nosso perdão em relação ao outro, mas muitas vezes a gente também comete, né, atos, falhas. No Reconcilia-te, você também tem que se reconciliar quando você também provocou alguma coisa. Então, é o pedir perdão, que também às vezes não é nada fácil. Tem pessoas que ou elas justificam ou elas não acreditam, não veem com a gravidade que o outro está vendo. Porque às vezes o outro está vendo com mais gravidade porque mexeu com as coisas dele. Então para você não é tão grave. Mas a partir do momento que você sente necessidade, se aproxima do outro, pede perdão, pede desculpa. O auto-perdão, ele, além do arrependimento, ele pode trazer muito aprendizado, né? A gente pode se conhecer muito também através disso, daquilo que falhamos e daquilo que a gente agora enxerga que pode ser melhor, que eu posso fazer melhor. O problema é quando a gente até se arrepende, aprende alguma coisa, às vezes até pede desculpas, pede perdão, mas você não se perdoa. Sabe aquela situação que você se recrimina e que você, depois de um tempo, para e pensa, nossa, como eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Falando das coisas do passado, quando a gente traz coisas do passado que não foram resolvidas, que a gente não se perdoou, a gente entra na culpa. E a culpa é devastadora. Quando ela vem do passado mais distante, de outras vidas, a gente não tem nem consciência dela. Só que ela está aqui em nós atuando. Muitas vezes boicotando a nossa vida, porque é como se houvesse uma mensagem dentro de mim dizendo, não, eu não posso ser feliz. Olha tudo que eu fiz. Eu não tenho consciência, mas a energia disso está lá, dentro de mim. Então, o auto-perdão também é fundamental. A gente vê pessoas em depressão por coisas que viveram e não conseguem se perdoar. Então é outra coisa para a gente parar e olhar para si e perceber até que ponto, né, aquilo foi, né, tão grave assim. E mesmo que tenha sido muito grave, compreender a minha limitação naquele momento, aprender com aquilo, com certeza eu vou sair mais rico de tudo isso. Quando o auto-perdão não existe, ou mesmo o perdão que eu não dou ao outro, hoje a gente estuda muito o reflexo disso na nossa saúde física até, mental, emocional, além da depressão, da ansiedade, de outras doenças, tem o nosso físico também que é afetado. O livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca, ele diz, quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. Nesse momento, às vezes, eu estou precisando perdoar ao outro, ou às vezes eu estou precisando perdoar a mim mesmo. E o meu corpo recebe essa carga de energia. Nós temos em nós, às vezes, até vindo do passado, assim, algum órgão, algum sistema do nosso corpo que é mais frágil,
E quando nós entramos no alto, né, na culpa, naquilo que a gente se agride, a gente acaba produzindo doenças, principalmente nos órgãos que já vêm mais fracos de outras vidas. Mais uma coisa do médico Jesus. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redimimos dos equívocos, ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. O auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita, a terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. O auto-perdão e o perdoar o outro, eu acho que é uma das tarefas que tem que estar mais presente, né? Na nossa autoavaliação, naquilo que a gente tenta aprender tanto com as leituras, com os livros, mas a gente tem que pôr em prática. E uma das práticas é essa, olhar para si, porque tudo está em nós. Tem um livrinho que eu selecionei uma coisa, ele não é espírita, mas é de uma pesquisadora, Louise Hay, e eu gosto muito do que ela fala. A maioria das pessoas não entende direito o que é o perdão, nem sabe que existe diferença entre perdão e aceitação. Perdoar alguém não significa justificar o seu comportamento. O ato de perdoar se dá na sua mente. Não tem absolutamente nada a ver com a outra pessoa. O verdadeiro perdão consiste em se libertar da dor. É apenas um ato de libertação da energia negativa ao qual você escolheu ficar ligado. Quer dizer, a escolha é minha, a libertação é minha, me libertar da dor que o outro provocou em mim é meu, é responsabilidade minha. Quando a gente olha e faz todo esse resumo, você vê que a grande tarefa está comigo, né? E não acusar o outro. Bem, meus amigos, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a oportunidade, agradeço a presença de cada um aí, que eu possa ter contribuído de alguma forma, um pouquinho, com aquilo que principalmente é uma escolha minha, né, no meu caminho hoje, olhar para mim. Boa noite a todos, fiquem em paz. Malu, primeiramente, agradecemos imensamente pela palestra magnífica outra vez. Gente, vou falar uma coisa para vocês. É a primeira palestra desta senhora. A primeira. Imaginem as demais, né? Sem palavras, porque foi maravilhoso. E acredito que tenha tocado a todos nós, para que nós possamos refletir realmente o ato de perdoar. Eu montei uma frase aqui na minha mente. Perdoar é amar a si próprio. O ato de amor é o ato de você mesmo, né? É um ato de amor para com você mesmo. Então que nós possamos, né, guardar estas palavras, que nós possamos aproveitar com muito carinho tudo aquilo que foi nos dito esta noite. E vamos dar continuidade, como nós prometemos, né? Hoje em especial, o passe coletivo. Eu convidei uma das nossas companheiras, a Viviane, que irá fazer o passe coletivo para nós, né? Para que todos vocês, né, também possam receber vibrações femininas, né?
que são muito mais até receptivas. E lembrando a todos, e não esquecer de colocar a garrafinha, o copo d'água do lado, para que possa ser colocado, para que a espiritualidade possa fazer, colocando as energias necessárias em cada ambiente, em cada casa. E me despeço dizendo que na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, nesse mesmo local, estaremos aqui com uma nova palestra, com um novo trabalho, e esperamos que esse trabalho possa conquistar, possa agregar, possa ajudar a todos vocês, a todos nós, este que fala, aqueles que estão ouvindo, tá bom? Então, muita paz a todos, muito carinho. Fiquem agora com a Vivi, que irá fazer a vibração, fará o passe coletivo, e em seguida ela se despede. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite e muito obrigado por nos ouvirem. Que assim seja. Boa noite a todos. Então vamos todos juntos, nesse momento. Vamos fazendo uma respiração profunda, tranquila. Vamos serenando os nossos pensamentos e o nosso coração. E vamos entrando em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Vamos sentindo todas as bênçãos que Ele, através da espiritualidade amiga, derrama sobre cada um de nós. Essas energias benfazejas que nos fortalecem física e mentalmente. Essa energia que nos acalma, nos revitaliza e nos motiva nesses dias não muito fáceis. Mestre querido, obrigada, Senhor. Agradecemos também nesse momento a nossa saúde, a oportunidade de estarmos vivos, bem, a oportunidade de estarmos sim passando por esse momento desafiador e assim aprendendo com esses desafios, crescendo como ser humano, como espíritos eternos. Mestre, esteja conosco, nos acompanhe, nos oriente e nos dê a sabedoria que precisamos nesse momento. Encerramos dizendo: Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos e até a próxima semana. Que assim seja. Tchau, tchau.